Olá, no vídeo de hoje iremos apresentar uma aula da turma 2 do quinto período do curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes, UNIT. Iremos falar sobre a paracóxio-dioidomicose, ou PCM. Inicialmente, ela é uma micose sistêmica endêmica para os países da América Latina. É causada pelo fungo termodermófico Paracoccidioides brasiliensis. No adulto, a forma predominante é a crônica, mas quando acomete crianças ou adolescentes, apresenta-se na forma aguda ou subaguda. Quando não diagnosticada e tratada oportunamente, pode levar a formas graves e letais, com rápido e progressivo envolvimento para vários órgãos. Ele representa um importante problema de saúde pública, devido ao seu alto potencial incapacitante e a quantidade de mortes prematuras que provoca, principalmente aos trabalhadores rurais. Sobre a sua epidemiologia, cerca de 50% dos habitantes de zonas endêmicas como Brasil, Venezuela, Colômbia e Argentina já tiveram contato e foram expostos aos agentes desta micose. Por não ser uma doença de notificação compulsória, não se tem dados precisos de sua incidência no Brasil. Os estudos baseiam-se em relatos de inquéritos epidemiológicos e de séries de casos. Com isso, a maioria dos casos ocorre nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A incidência em zonas endêmicas vai de 3 a 4 novos casos por 1 milhão de habitantes até 1 a 3 novos casos por 100 mil habitantes ao ano. Com isso, é a terceira causa de morte por doença infecciosa crônica. A infecção é prioritariamente adquirida nas 2 primeiras décadas de vida, com um pico entre 10 e 20 anos de idade. As manifestações clínicas ou a evolução para a doença é dada mais tardiamente, e a partir daí a faixa etária mais acometida situa-se entre 30 e 50 anos de idade, e mais de 90% dos casos são do sexo masculino. O maior fator de risco são as profissões ou atividades relacionadas ao manejo do solo contaminado com o fungo. Tabagismo e alcoolismo estão frequentemente associados à micose, e ela também não é usualmente relacionada a doenças imunodepressoras. Sobre a sua fisiopatologia, ela apresenta-se na natureza como estruturas filamentosas contendo propágulos infectantes, também conhecidos como conídeos. Uma vez inalados, os propágulos dão origem a formas leveduriformes do fungo, que constituirão sua forma parasitária nos tecidos do hospedeiro. Eles chegam à via aérea inferior, onde há a formação de um complexo primário com possível disseminação linfática e hematogênica para outros órgãos. O controle da infecção depende da resposta imune celular efetiva. A primeira resposta imune é chamada de padrão tipo 1. Ele é caracterizado pela síntese de citocinas que ativam macrófagos e linfócitos TCD4+, e CD8+, com a formação de granulomas compactos. Isso vai permitir o controle da replicação do fungo, mas formas quiescentes podem persistir no interior do granuloma, que podem se tornar ativas novamente, e com isso surge o padrão tipo 2 de resposta, onde há maior ativação de linfócitos B, hipergama-globulinemia e altos títulos de anticorpos específicos. A coccidioidomicose possui 2 formas de apresentação clínica, a forma aguda ou subaguda e a forma crônica. A forma aguda afeta predominantemente jovens, não havendo muita diferença entre os sexos. A partir das vias respiratórias, que são a porta de entrada da doença, já que o fungo é transmitido através da inalação, a doença tende a progredir rapidamente, se disseminando através das vias linfática e linfohematogênica, afetando assim órgãos principalmente do sistema mononuclear fagocitário, como os linfonodos, o fígado, o baço e a medula óssea. O quadro clínico é caracterizado por linfonodomegalia, hepatoesplenomegalia e disfunção da hematopoese. Aqui, essa criança apresenta abscessos em região frontal e em região clavicular, resultante de acometimento osteoarticular. Já aqui, a linfonodomegalia inguinal, resultante de acometimento linfático, e aqui a presença de ascite e hepatoesplenomegalia, resultante do acometimento linfático abdominal. Aqui nesse caso, a presença de lesões ulceradas em face e em pavilhão auricular, de aspecto verruciforme, resultantes de disseminação hematogênica. Já nesse paciente, a presença de lesões de aspecto pápulo-nodular e ulceradas.
também resultante de disseminação hematogênica. A forma crônica é a forma mais frequente da paracoccidioidomicose. Ela afeta indivíduos adultos, principalmente homens, entre 29 e 60 anos, e ela se instala e progride de forma lenta. O paciente pode apresentar sinais e sintomas referentes apenas a um órgão ou sistema, caracterizando a forma unifocal, a qual se caracteriza por sintomas de astenia, emagrecimento, febre, tosse, dispneia, infiltrado retículo nodular, que geralmente é nos 2/3 superiores dos pulmões. Quando há comprometimento de sítios extrapulmonares, como a pele e as mucosas, é considerada como forma multifocal, gerando sintomas de dor durante a mastigação, cialorreia e odinofagia. Em relação à sua morfologia, a formação de granuloma com padrão tuberculoide, o que é formado por células epitelioides e células gigantes multinucleadas, do tipo corpo estranho ou langas, sendo estas com núcleos arranjados em ferradura na periferia do citoplasma. Pode ainda conter fungos em seu citoplasma, que são notados como corpúsculos claros com centro basófilo, e podem estar degenerados ou em reprodução. Esse fungo possui uma parede celular espessa que não se cora e mostra 2 limites, constituindo uma membrana com duplo contorno. Aqui, os fungos estão se reproduzindo por roda de Lemme ou criptoesporulação, o qual é um brotamento múltiplo. Esse fenômeno é melhor visualizado através de um método de Grocott, onde podemos ver os pertuítos na parede celular do fungo e as células filha saindo. Além desse padrão granulomatoso, o fungo pode também causar uma inflamação necrótico exudativa. Nesse caso, trata-se de uma necrose coagulativa, porque não há circulação sanguínea. Isto se deve à lesão dos pequenos vasos pelo próprio processo inflamatório, o que leva também à necrose com coagulação do sangue em seu interior. Pode haver também transformação do tecido de granulação em tecido fibroso cicatricial, o qual vai substituindo e reparando progressivamente o processo patogênico previamente instalado. O diagnóstico se dá pelas formas aguda e crônica e pode ser feito através da investigação inicial seguida pela identificação específica. Avaliação do paciente com forma aguda. O diagnóstico se dá pelos exames laboratoriais e de imagem, que são exames raio-x, simples de tórax, PA e perfil, ultrassonografia abdominal, hemograma completo, velocidade de hemossedimentação, provas bioquímicas hepáticas, ALT, AST, gama-GT, fosfatase alcalina, eletroforese de proteínas e avaliação renal e metabólica, creatinina, sódio e potássio. Avaliação geral de pacientes com forma crônica. O diagnóstico se dá pelos exames laboratoriais e de imagem para avaliação da doença que são raio-x simples de tórax, perfil e PA, hemograma completo, velocidade de hemossedimentação, provas bioquímicas hepáticas e avaliação renal e metabólica creatinina, sódio e potássio. A realização de exames mais complexos está condicionada à suspeita clínica ou alterações dos exames laboratoriais que indicam o envolvimento do sistema nervoso central, acometimento gastrointestinal, formas abdominais, disfunção adrenal, insuficiência respiratória crônica ou lesões osteoarticulares. Nesses pacientes, a investigação com exames de imagem e provas funcionais deverá ser conduzida com o apoio de especialistas, se necessário, no ambiente hospitalar. Diagnóstico. Investigação inicial. Na investigação inicial, devem ser realizados anamnese dirigida para as formas clínicas do adulto e da criança, radiografia do tórax, hemograma completo, VHS. Provas de função hepática, ureia, creatinina e sódio e potássio. Investigação específica. O diagnóstico definitivo, padrão ouro, é o achado do fungo em espécimes clínicos ou de biópsia tecidual. O exame a fresco, com hidróxido de potássio a 10% em esfregaço de lâmina sobre lamínula para a pesquisa direta do fungo, é altamente eficaz e de baixo custo, podendo ser utilizado em vários espécimes como escarro, raspados de lesões cutâneas e de mucosas, aspirados ganglionar e material obtido pelo fibrobronquioscopia. Diagnóstico diferencial.
O diagnóstico diferencial pode ser tuberculose pulmonar e micobactérias atípicas, sarcoidose, histoplasmose, pneumonite intersticial difusa idiopática, silicose crônica, coccidioidomicose, cromoblastomicose, leishmaniose cutânea e visceral, hanseníase e neoplasias cutâneas e da laringe. Sequelas da doença. As sequelas mais frequentes são fibrose pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica e com suas complicações, redução da função das adrenais, déficit motor, síndromes convulsivas, epilepsia e ou hidrocefalia, hipertensão intracraniana, alterações crônicas de voz, obstrução laríngea com necessidade de traqueostomia, redução da rima bucal e sineca de nádegas. Aqui estão as sequelas da doença. A gente pode ver a microstomia resultante de lesões periorais e em B também, que consiste na fibrose. Na C, podemos observar a traqueostomia decorrente de estenose de traqueia e na D, fibrose pulmonar. Então é isso. Muito obrigada pela atenção.